Olá, sabe, tem uma pergunta que, dependendo da resposta, muda completamente a nossa forma de ver Deus. É uma daquelas que ficam no fundo da mente de muita gente e que muitas vezes causa uma baita confusão. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Afinal, quem é o Pai? Ele é mais amor ou mais justiça? Parece uma pergunta simples, mas não é. Será que ele é um Deus tão santo, tão puro, que não consegue nem olhar para a gente? Ou será que ele é tão bondoso que, no fim das contas, nem se importa tanto assim com o erro, com o pecado? Olha, a forma como se responde a isso define tudo. Define o Deus com quem nos relacionamos, o Deus a quem adoramos. Imagina só uma balança, daquelas antigas, sabe? Se ela estiver mal calibrada, não adianta, você pode colocar o que for ali que o peso vai sair errado. Mesmo que ela pareça certinha, o resultado é falso. Pois é, a nossa imagem de Deus pode ser exatamente assim. Quando a gente pende demais para um lado só, seja para a justiça ou para o amor, a balança está desregulada. A nossa visão dele está distorcida. Então tá, como a gente resolve isso? A resposta que a Bíblia dá é fascinante. Ela não nos coloca contra a parede forçando uma escolha. É isso ou aquilo. Pelo contrário, ela mostra que santidade e amor não são inimigos, não estão em guerra um com o outro. Na verdade, são como dois lados da mesma moeda, partes essenciais de um único caráter, um caráter divino e complexo. Vamos pensar nisso assim, ó. De um lado, a gente tem a santidade e a justiça. E quando falamos de santidade, não é só que Deus não peca, é muito mais. É a pureza absoluta dele, o fato dele ser completamente diferente de tudo que existe. E é daí, dessa pureza, que vem a justiça. Ele simplesmente não consegue ser indiferente ao mal, sabe? Mas aí, do outro lado, esse mesmíssimo Deus é amor e misericórdia. Ele é aquele que ativamente vai atrás de quem está perdido, que busca, que chama de volta. E olha só que interessante. O profeta Abacuque nos dá uma pista fundamental sobre a justiça de Deus. Ele diz que os olhos de Deus são tão puros que não suportam ver o mal. O que isso quer dizer? Que o Pai não odeia o pecado por um capricho, por ser um estraga-prazeres. Não, ele odeia o pecado porque ele ama profundamente quem ele criou, e ele vê o estrago que o pecado causa. Então, o julgamento dele não é um ataque de raiva, é na verdade uma expressão de proteção, que nasce do caráter santo dele. E aí, ao mesmo tempo, vem talvez a frase mais curta e mais poderosa de toda a Bíblia: Deus é amor. Presta atenção nisso. O texto não diz que Deus tem amor, como se fosse só uma característica entre várias. Não. Diz que ele é amor. É a essência dele. Então, aquele mesmo Deus santo, justo, é o Deus que, como a gente conhece bem de João 3,16, amou o mundo de uma forma tão absurda que entregou o seu próprio filho. Tem uma cena incrível em Êxodo que mostra isso perfeitamente. É o próprio Deus se descrevendo para Moisés. E como ele se apresenta? Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Uau! Mas, na mesmíssima frase, ele continua, mas não deixa de punir o culpado. Viu só? Ele não passa um pano para o erro. Ele ama a pessoa, mas não ignora o pecado. É a justiça e a misericórdia ali, ó, de mãos dadas, em uma tensão perfeita. Ok, mas isso tudo não é só teoria, não é só um conceito abstrato, não. Muito pelo contrário. A história de Israel é, na verdade, o grande palco onde Deus mostrou esse caráter na prática. É como se ele tivesse deixado pegadas bem claras ao longo de toda a jornada do seu povo. Pensa bem, Deus não foi um espectador passivo. Ele entrou em cena. Ele fez uma promessa maluca para um homem chamado Abraão. Ele ouviu o choro do povo escravizado no Egito e agiu de forma espetacular. Ele mandou profetas, agindo como um pai que avisa, que orienta. E até mesmo nos momentos mais duros, como o exílio na Babilônia, aquilo não era abandono, era disciplina, feita com amor e sempre com uma promessa de restauração. E tem uma imagem em Deuteronômio que é de arrepiar. Diz que durante toda a jornada no deserto, o Senhor, seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho. Já parou para pensar nisso? A caminhada no deserto não era só um teste de resistência, era Deus, o tempo todo cuidando, carregando no colo. A ideia de Deus como pai não é uma invenção do Novo Testamento, ela já estava lá, pulsando desde o começo. E isso, gente, muda totalmente a nossa forma de entender o julgamento de Deus no Antigo Testamento. A disciplina dele, na verdade, é uma chave pedagógica. Não é vingança. É formação, é cuidado. Sabe aquele ditado de Provérbios? O Senhor disciplina quem ama. O ponto central é esse.
Amor de verdade não é ser permissivo. Um pai que ama de verdade é aquele que tem a coragem de corrigir, de dizer não pro bem do filho. Então, se o Antigo Testamento foi como um rascunho, um esboço incrível do caráter de Deus, a vinda de Jesus foi como pegar esse rascunho e transformá-lo numa imagem 4K em altíssima definição. Com ele, a gente vê o Pai com uma clareza sem precedente. E a declaração-chave para isso está em João. Um dos discípulos, Filipe, chega para Jesus e fala: Senhor, mostra para a gente o Pai, e já tá bom. E a resposta de Jesus é direta, definitiva. Quem me vê, vê o Pai. Não existe um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Não tem diferença. O que a gente vê em Jesus não é uma versão light de Deus. É o coração do Pai ali, exposto, visível para todo mundo. E para pintar esse retrato do Pai, Jesus usou muitas histórias, mas talvez nenhuma seja tão poderosa para mostrar o coração dele quanto a famosa parábola do filho pródigo. Mas o curioso é que, apesar do nome, o personagem principal da história não é o filho que foi embora, é o pai. Pensa nas atitudes dele. É ele quem fica esperando, olhando no horizonte. É ele que, quando vê o filho de longe, corre ao encontro dele. É ele que abraça e beija sem dar bronca, sem humilhar. E é ele que dá uma festa. Esse pai mostra um Deus que não desiste de ninguém. Nem do filho rebelde que se perdeu, nem do filho certinho que ficou em casa, mas com o coração cheio de amargura. Certo. Então a gente tem um Deus que é perfeitamente santo e justo e, ao mesmo tempo, perfeitamente amoroso e misericordioso. Mas como essas duas coisas se encontram? Como é que o amor incondicional e a justiça que não tolera o erro podem coexistir sem que um anule o outro? A resposta para essa tensão toda se concentra em um único ponto da história. A cruz. É ali. A cruz é o ponto de encontro, é o lugar onde Deus mostrou para o universo inteiro que ele não estava só descarregando sua raiva e nem estava simplesmente fingindo que a culpa não existia. Pensa nisso. Na cruz, o Pai leva o pecado tão a sério que o julga com todo o peso da sua santidade. Mas, ao mesmo tempo, na cruz, ele leva o pecador tão a sério que cria o caminho para o perdão. A justiça e o amor não brigaram ali, pelo contrário, eles se abraçaram. Como Paulo escreveu, Deus fez isso para ser ao mesmo tempo justo e justificador. E aqui a gente precisa ter muito cuidado para não cair numa armadilha, numa imagem muito comum e muito errada. A cruz não é a história de um filho bom acalmando um pai bravo. De jeito nenhum. O plano é um só, unificado. Foi o pai quem amou, foi o pai que enviou o filho, foi o pai quem planejou a cruz. Como diz o apóstolo Paulo, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E com tudo isso, a gente volta para a nossa imagem lá do começo. Lembra da balança? Como é que a gente calibra essa balança, então, para ter uma visão correta, equilibrada do Pai? Olha, se a balança pende só para o lado da justiça, a gente acaba com um Deus que é tipo um fiscal cósmico. Um juiz frio, sempre de olho no nosso menor erro. O resultado, uma vida de medo, sem a menor chance de experimentar a graça. Agora, se a balança pende só para o lado do amor, a gente cria um avô sentimental. Um Deus bonzinho que passa a mão na cabeça para tudo, que não consegue dizer não. O resultado, a gente banaliza o erro e a cruz perde totalmente o sentido. Nos dois casos, a imagem é falsa e a fé fica doente. A visão correta, a balança calibrada, nos mostra isso. Um pai santo, o suficiente para não levar o pecado na brincadeira e, ao mesmo tempo, amoroso o suficiente para nunca, jamais desistir de quem pecou. Entender isso muda tudo. A gente para de usar o Deus justo como uma ameaça e o Deus amoroso como uma desculpa. E a gente começa a viver com uma combinação incrível de reverência e confiança. Então, fica aqui a reflexão, bem direta. Que Deus tem sido chamado de Pai? Aquele fiscal cósmico, sempre pronto para condenar? Aquele avô sentimental que não se importa com nada? Ou o Pai que as Escrituras revelam, essa figura incrível que equilibra perfeitamente justiça e amor? Porque, no fim das contas, conhecer o verdadeiro caráter dele, isso sim muda absolutamente tudo.